E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário de Planejamento, Washington Bonfim. Ele é secretário de Planejamento do Governo do Estado. Vai conversar conosco a respeito desses primeiros dias de trabalho da equipe de Rafael Fonteles e, principalmente, falar sobre aquilo que se pode esperar da gestão Rafael Fonteles, que iniciou no dia 1º de janeiro, nesse último domingo. Secretário Washington Bonfim, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde a todos os telespectadores, a todas as telespectadoras da TV Cidade Verde. Primeiro de tudo, desejar um feliz ano novo para todo mundo. Obrigado, não tive ainda a oportunidade. Um ano que promete muito e positivamente. Secretário, a gente sempre fala com aqueles comandantes das pastas da gestão de Rafael Fonteles sobre como é que é o diálogo, como é que se estabelece as metas, como é que se faz para se desenhar a régua que se mede a competência dos secretários na equipe de governo de Rafael. E boa parte desse trabalho de construção do plano vai estar na sua pasta, né? Como é que vocês estão trabalhando, como é que foram esses primeiros dias, incluindo a fase de transição, para a construção do desenho do que será o governo? Olha, a fase de transição foi, quero dizer, assim, publicamente foi bem tranquila, contei com todo o apoio possível da ex-secretária, agora secretária de Agricultura Familiar, a Regiane Tavares. Inclusive tivemos a oportunidade de conversar já agora em 23, eu fiz esse agradecimento pessoal, estou fazendo esse agradecimento agora de maneira pública. E o que é mais importante, assim, a gente está apresentando uma certa reformulação da estrutura da secretaria. Ela ganhou uma função nova, que é a Superintendência de Transformação Digital, e nós estamos unindo alguns setores para reforçar o trabalho de monitoramento da gestão. Hoje é quarta-feira, a gente já teve 2 ou 3 reuniões focadas nessa questão do modelo de gestão. Tem uma questão, digamos assim, mais macro de repartir o Estado, colocar nos seus núcleos, observar cada área, por exemplo, a área agrícola, a área de social, a questão da infraestrutura, para que a gente possa organizar o modelo de monitoramento do Estado. Isso tem sido o nosso debate nesses primeiros dias de gestão, né? Quer dizer, organizar a casa para que o plano de governo seja monitorado da maneira que o governador nos indicou. A propósito, qual era o problema com a casa? Qual era a questão que incomodava vocês no que diz respeito à forma como estava organizado o governo? E é evidentemente que aqui eu não estou dizendo que vocês vão fazer uma crítica à gestão anterior, mas que tipo de adequação vocês olharam para a organização e disseram assim, olha, nós precisamos mexer principalmente nesse setor? Na realidade, não tinha nada incomodando, né? Quer dizer, você sempre pode ajustar algumas coisas. Por exemplo, o setor de orçamento estava ligado ao setor de cooperação técnica. A gente está separando. Você vai ter a Superintendência de Cooperação Técnica, que trata com os organismos internacionais e nacionais de empréstimo, e o setor de orçamento. O setor de orçamento, por decisão do governador, foi reforçado. Nós temos agora uma analista do Tesouro Estadual, a doutora Adriane Arruda, que vai ser a superintendente de planejamento. Então, são mais ajustes nesse sentido. A função de planejamento, digamos, de longo prazo, a gente está trazendo, e participativa, a gente está trazendo para a CEPRO. E essa é uma determinação do governador, de reforçar a CEPRO, ter, né, maior capacidade de diálogo, né, com a sociedade, com os setores produtivos. A gente teve, durante a transição, várias reuniões importantes com a Invest Piauí e também estruturar esse setor todo novo, que é o da transformação digital. Então, não havia nenhum incômodo, é mais a questão de ajustar as velas no sentido daquilo que foi proposto pelo plano de governo, e o governador tem sido, né, exaustivo na mensagem para todos os piauienses de que o plano de governo é o norte do governo, que agora já está se instalando. Já está instalado. Né? É o livro de cabeceira, como ele falou na É o livro de cabeceira. Estou falando instalando porque amanhã tem a posse do secretário. Agora, secretário, falando aí dessa reformulação, desse planejamento do Estado digital, ontem o secretário Samuel Nascimento informou que a pretensão do governo é enviar mensagem para a Assembleia Legislativa
institucionalizando essa estratégia de programa de governo, uma espécie de conselho voltado exatamente para esse planejamento e essa transformação digital do Estado. Como a CEPLAN se integra nessa ideia dessa institucionalização de um conselho a ser comandado pelo próprio governador Rafael Fonteles? Essa foi uma das definições importantes do período de transição, né? Que você está se criando um conselho gestor da transformação digital, que são composto por vários secretários num nível mais estratégico. E um conselho técnico que vai reunir a CEPLAN, vai reunir a SEADPREV, vai reunir a ATI, que vai se chamar, agora é TIP, né? Quer dizer, os órgãos que vão, a Cefaz, que atuam diretamente nisso. Então, você vai ter uma certa governança. O ideal da transição foi criar esse modelo de governança da questão da transformação digital. Uhum. E a Superintendência de Transformação Digital da CEPLAN, ela vai fazer o papel que a CEPLAN, de resto, qualquer Secretaria de Planejamento faz, né, nos governos, que é de alinhar os objetivos dessa transformação digital, não só entre os órgãos, mas também com o plano de governo do governador Rafael. Tá. Deixa eu incluir a Sávia Barreto aqui na nossa conversa. Sávia, direto de Brasília, participando com a gente da entrevista com o Washington Bonfim. Sávia. Boa tarde, secretário. A gente sabe que no plano nacional, a pasta do planejamento, ela está muito próxima, muito ligada da economia, da fazenda, e no plano estadual também, porque para você planejar ações de políticas públicas é importante ter recursos em caixa para isso. E um outro ponto é justamente esse monitoramento e entender, compreender quais são as ações, em que pé estão os dados do governo, os dados da população. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a reestruturação da Fundação CEPRO, ela que faz esses estudos sociais, econômicos, vai ter um incentivo maior para fazer esse mapeamento e poder guiar as ações do planejamento e também da Fazenda? Assim, vamos dividir aí. A pergunta dá uma palestra, mas vamos lá. De tão boa, mas vamos lá. O caso da Fundação CEPRO, a superintendente, que vai permanecer como diretora, aliás, fez um trabalho extraordinário, se articulando com organismos nacionais de produção de dados, e foi lançado agora no final do ano passado o Data CEPRO, ou seja, a gente tem já uma base de dados atualizada com API, ou seja, ela se atualiza automaticamente, e a gente vai desenvolver essa parte com a Fundação CEPRO. O que a gente vai explorar também um pouco mais são duas áreas que eu considero muito fundamentais hoje para o desenvolvimento do Estado. A questão urbana, né, um núcleo de estudos urbanos, que também foi sugestão da transição, né, dada pela gestão anterior, e um núcleo de estudos ambientais e de energias renováveis. Então, aí você tem, né, algo que é central hoje no planejamento de longo prazo do Estado. Do ponto de vista, né, das demais questões, um ponto fundamental é trazer essa realidade do plano de governo, como eu já falei, para o dia a dia da gestão. Aí cabe, eu já marquei, por exemplo, com o secretário Bandeira, com o secretário Chico, com o secretário Samuel, com o secretário Emílio, vou visitar o secretário de Meio Ambiente, o diretor do DER, para que a gente comece a fazer esse trabalho de alinhamento do planejamento com as demais áreas, pensando aí não mais, a CEPRO vai pensar, digamos assim, o longo prazo. O médio e curto prazo da gestão, né, vão estar ou no orçamento ou na transformação digital e no monitoramento. Paula? Secretário, a gente conversa com deputados, com vereadores, e o que a gente sempre escuta é que Rafael Fonteles tem um perfil administrador muito parecido com o do ex-prefeito Firmino Filho. Aproveitar que o senhor está aqui e já foi secretário de Firmino Filho, está cumprindo essa missão agora com Rafael Fonteles, e eu queria saber se realmente é verdade. O Rafael Fonteles tem esse perfil que se assemelha, de certa forma, com o do ex-prefeito Firmino Filho? Eu não tenho a menor dúvida. Ontem a gente estava fazendo uma reunião interna, e isso foi levantado por uma pessoa da equipe. Assim, até o fato de não contar com os dois nesse momento foi o que foi levantado.
a partindo dessa observação que hoje é pública, né, de que os dois têm semelhança muito grande do ponto de vista, né, de pensamento, de estarem muito ligados à questão da inovação, de estarem muito ligados à questão da economia, de estarem, né, serem, digamos assim, terem uma trajetória de gestão pública parecida. Quer dizer, o Firmino foi secretário de Finanças, o governador Rafael Fonteles, né, foi secretário de Fazenda, ambos, e inclusive do ponto de vista pessoal, ambos com notória, né, inteligência, né, que é publicamente reconhecida por todos. Então tem muita semelhança. Até o reforço da equipe, né? Aproveitando a pergunta da Paula, a professora Monique Menezes, que agora também integra a equipe lá na SEADPRES, na área de atração de investimentos, parcerias e concessões. A Monique fez um trabalho extraordinário na Secretaria de Parcerias da Prefeitura e o governador, né, através do secretário Samuel, né, a chamou para, ambos chamaram-na para essa missão da Superintendência de Parcerias Públicos e Privadas, que tem uma centralidade. Houve um investimento muito grande da gestão do governador Wellington Dias nessa área e sinaliza claramente algo que está no plano de governo, aprofundar essa relação com o setor privado. Quer dizer, a gente tem uma meta, né, governamental bastante ambiciosa, que é a criação de 80 mil oportunidades de emprego. Obviamente, não é só o Estado que tem que fazer isso, a gente tem que organizar o Estado para que a iniciativa privada, né, pequenos, médios e grandes empreendedores, né, locais e de fora, tenham oportunidade de empreender no nosso Estado e criar emprego e renda para a nossa população. Secretário, quando o senhor fala a respeito de frequentar, fazer o alinhamento dos objetivos, visitar os secretários, vem à mente uma possibilidade de que nesses contatos a Secretaria de Planejamento vá fazendo diagnósticos também da dificuldade de estrutura de algumas pastas, alguns órgãos. Por exemplo, o senhor falou do meio ambiente, a quantidade de técnicos atuando na área, se eventualmente será preciso reforço, na área da assistência técnica rural, como é que está o Emater. Esse tipo de diagnóstico já foi feito? Já há planos de como reestruturar algumas pastas que no passado não tiveram tanta atenção? Especificamente sobre pastas, a gente não teve essa oportunidade de conversar individualmente sobre pastas, mas algo que ficou claro e foi determinação do governador relativa à questão da transição, acho que o Samuel comentou isso ontem aqui, é que nós precisamos investir um pouco mais na questão da área meio do governo do Estado. Por exemplo? Criar novas carreiras, já existe a carreira de gestão pública, existe a carreira de analista de planejamento e orçamento. A nossa ideia, né, ainda embrionária, mas a gente tem esses 100 dias, né, para poder tocar aprofundar essas ideias, é criar a semelhança do governo federal, criar uma carreira de analista, né, que aí poderia ser subdividida: gestão pública, planejamento, infraestrutura, tecnologia, ou seja, reforçar um pouco mais a área meio. Um problema, por exemplo, importante da CEPLAN é que a CEPLAN tem um quadro até grande de servidores, mas é um quadro de servidores que, na sua maioria, a gente fez esse diagnóstico agora na transição. Em 2026, de 150 funcionários, apenas 5 continuarão, porque todos os demais têm tempo de aposentadoria ou já estão com tempo de aposentadoria contabilizado. Então, assim, a gente precisa passar por esse momento de reestruturação das carreiras meios, porque aí planejamento, a Fazenda menos, mas certamente o planejamento e a administração, que são duas partes, digamos assim, transversais à administração pública como um todo, elas tenham, né, o seu lugar no que a gente chama dentro do governo do Estado de setoriais, né? Então, devo supor que a CEPLAN deve passar deve ter nesses 100 dias a ideia de construção de um concurso ou data para concurso público e até uma aceleração de aposentadorias. Isso é possível? A questão da aceleração de aposentadorias é possível, mas obviamente tem que ser discutida com o secretário de administração. Isso é algo que a gente tem certamente que pensar, porque não é algo positivo nem para a administração pública e muito menos para as pessoas, né, que querem, né, ter o seu direito. E, por outro lado, tem a ideia de, pelo menos inicialmente, um processo seletivo nessas áreas que eu mencionei. A gente precisa, obviamente, dimensionar isso,
né, ser cuidadoso do ponto de vista de equilíbrio fiscal, mas até para fazer face àquilo que o governador, né, quer de todos os secretários, essa estrutura precisa ser, digamos assim, renovada e trazer outras pessoas. E, paralelamente a isso, para além da questão de pessoal, aí vem o papel da transformação digital. Quer dizer, o governo precisa se adequar do ponto de vista, né, digamos assim, modernizar seus processos e, dentro da modernização de processos, modernizar sistemas. O governo tem, a gente está fazendo uma estatística, mas passa de 200 sistemas, mas hoje eles não se comunicam. Então, a gente tem uma tarefa importante também de organizar essa área meio, não só do ponto de vista, né, de recursos humanos, mas também do ponto de vista de processos, a modernização de processos e recursos tecnológicos. Secretário, aproveito aqui para uma pergunta que vem da nossa audiência sobre os territórios de desenvolvimento. São 12 no Piauí. Pergunta como o governo pretende tratar os territórios do ponto de vista da participação da sociedade nas discussões, na elaboração do plano plurianual, ou seja, nos fóruns que foram criados aqui ao longo dos tempos, e como a sociedade terá participação ou presença no rumo do planejamento do Estado através dos territórios de desenvolvimento. Nós estamos definindo essa questão do planejamento participativo. Eu tive, novamente, aí na transição, umas conversas bem interessantes com a secretária Rejane Tavares. Ela que acompanhava muito bem isso. Exatamente. A gente vai compartilhar muito disso, da questão do planejamento participativo, dos agentes de desenvolvimento territorial. Uma das nossas missões também nesses primeiros dias é redesenhar o modelo. E eu, na sexta-feira pela manhã, tenho uma reunião com a equipe já sobre a questão de um modelo. É uma parte pequena ainda, mas inicial de um modelo participativo digital para o plano plurianual e as peças orçamentárias que se seguem. Mas nós estamos alinhando uma redefinição, trocando em miúdos, né? Quer dizer, nós estamos alinhando uma redefinição do sistema de planejamento participativo e vamos investir também nessa questão tecnológica para avançar. Aliás, isso é fruto do sucesso que foi a construção do próprio plano de governo do governador Rafael, que durante a pandemia, forçado pela pandemia, boa parte das audiências se deu, né, em ambiente online, contou realmente com a participação de muita gente. Então, a gente quer se aproveitar, né, dessa experiência positiva, né, dessas ferramentas, aperfeiçoá-las e colocar mais gente na participação, né, do governo, dos destinos do governo estadual. Sávia Barreto, direto de Brasília. Sávia. Secretário, o senhor é reconhecido como um técnico importante na gestão Rafael, assim como foi na gestão Firmino Filho, mas politicamente também é apontado por aliados, nomes, quando a gente conversa traçando um cenário eleitoral, como uma possibilidade de disputar as próximas eleições, por exemplo, para a Prefeitura de Teresina. Eu queria saber o que é que o senhor pensa do seu destino partidário, PSB, possibilidade de filiar-se ao PT ou outro partido, e se o senhor descarta ou deixa em aberto essa possibilidade de uma candidatura. Eu tenho tido conversas políticas internas ao PSB, sentei com o nosso presidente, José Augusto, tenho conversado com a nossa vice-presidente que está em Brasília, Diana Paula. Mas, assim, até por tudo que eu disse aqui, eu estou pensando CEPLAN, estou pensando planejamento do Estado, estou me articulando com os colegas de trabalho para poder fazer valer aquilo que... O secretário de Planejamento não planejou 2024. Não, o secretário de Planejamento está planejando o governo do Estado. 2024 é outra esfera, ainda não está no desenho. Mas partidariamente, aí, reforçando o que a Sávia falou, PSB... Eu, assim, me sinto bem confortável, fui muito bem acolhido no partido, não há razão. Apesar da sua presença no primeiro escalão, não é cota do PSB, não, né? É cota do governador. Cota do governador, mas, assim, insisto, fui muito bem acolhido. Me sinto amparado, assim, do ponto de vista de origem, com o vice-presidente da República, isso me dá uma certa tranquilidade, temos a mesma origem, então isso é um tranquilizador e algo que aponta para o futuro, mas, novamente, eu estou 100% focado na tarefa que é uma oportunidade, eu digo sempre, assim, nós, né, da equipe do governador Rafael, agora o senador eleito, ministro de Desenvolvimento Social, nós temos uma responsabilidade enorme. Desconheço a época histórica em que o Piauí teve
tanta oportunidade, tanta potencialidade de mudar o seu caminho histórico de desenvolvimento, quanto nesses próximos 4 anos, tanto pelo governo federal, pela participação do ministro numa das pastas centrais, né, do governo, quanto pela juventude e a garra do governador Rafael. Então, assim, eu seria leviano se não tomasse isso como a minha prioridade máxima, até do ponto de vista da oportunidade que está sendo dada, né, à minha pessoa e o grupo, né, que de alguma forma eu represento, né, dentro do governo estadual. Agora, aproveitar aqui o conhecimento do cientista político também, Washington Bonfim. Também não é um absurdo esse grupo político que, como o senhor disse, chegou num alinhamento perfeito, Estado-União, pensar em alinhar a capital nesse mesmo conceito, né? Assim, do ponto de vista daqueles que pensam as estratégias dos partidos, já é possível se observar diálogos pensando, precisamos fortalecer os partidos em 2024? Aí você disse a palavra-chave, é uma estratégia de grupo, não é uma estratégia individual desse ou aquele partido, ou dessa ou aquela pessoa, né? Eu creio que esse processo está excessivamente antecipado, né? Como é um defeito do nosso sistema político, a gente está sempre pensando na eleição seguinte, mas eu creio que a equação do governo Rafael é o que é mais importante hoje para o Estado, até porque, novamente, temos uma oportunidade que jamais tivemos na nossa história administrativa. O Evaldo ligou até a lanterna do celular dele aí. É porque, como a Sávia sugeriu, o nome do secretário está no jogo. Está no jogo. Está no jogo. Paula. Aí eu acendi o refletor do estádio, né? Paula. Secretário, aproveitando aqui, destacando essa frase que você falou, que o foco aí em 2023, o governo do Piauí vive esse impasse aí judicial no STF que paralisou a tramitação do orçamento deste ano aqui no Piauí, não foi aprovado. Eu queria saber do senhor, porque isso passa diretamente pela Secretaria de Planejamento, como é que o governo do Estado, como é que a máquina pretende seguir nesse ano em termos de pagamento, folha de pagamento, investimentos, como é que é esse procedimento sem a aprovação do orçamento para esse ano? O primeiro ponto, a gente tem uma expectativa de que o orçamento seja votado ainda em janeiro, então isso abriria espaço para todas as questões, né, digamos, normais. Caso isso não aconteça, eu acho muito difícil não acontecer, né, aí você tem o regramento a partir do 10º relativo ao orçamento passado. Como a gente agora, em janeiro, está num momento ainda muito de estruturação da máquina pública, até naturalmente a folha de pagamentos, que importa muito do ponto de vista de despesa, né, ela se reduz porque os cargos comissionados foram exonerados em 31 de dezembro, né, está sendo feita a nomeação, né, num passo ainda lento, do que deve, né, se acelerar um pouco mais adiante. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse não é algo que é um ponto de atenção, mas não é um problema, não acende uma luz vermelha nesse momento. Quando o senhor fala que em janeiro acredita na aprovação, o senhor está falando isso porque está participando também dos diálogos nesse cenário. Teremos a posse do novo presidente do TJ na sexta-feira, o desembargador Ilo. Isso muda? Isso é um dos fatores que trazem a certeza para o senhor que logo, logo o orçamento vai estar aprovado? Olha, assim, eu não tenho participado, aí seria algo mais para o Pierrot ou para o Chico, como coordenador da transição, agora secretário de Segurança, falarem. Eu tenho convicção de que isso vai se resolver de uma maneira boa para ambas as partes e que o orçamento, aquilo que me cabe, né, nesse latifúndio, digamos assim, né, a questão do orçamento vai ser resolvido. Acho que é um momento importante para o Estado, acredito nos órgãos judiciais e, do ponto de vista prático, nem está mais junto ao Tribunal de Justiça, está no STF. Então, tem algo para ser acompanhado aí, mas eu acredito bastante que a solução vai ser a melhor possível. Secretário, muitos são os assuntos, assim, a conversa com o senhor sempre é rica de informações. Na condição de secretário de Planejamento, vejo que muito mais, mas infelizmente nosso tempo nos impede de continuar. Em todo caso, vale lembrar, amanhã tem posses, né, dos secretários. Amanhã nós teremos a nossa posse coletiva no Centro de Convenções a partir das 17h30.
Posse vai ser amanhã, mas faz tempo que vocês estão trabalhando, pelo que eu vi aí. O processo de transição foi longo. Todo mundo nomeado já. Mas é um momento importante, até para as nossas famílias, tal, tem uma simbologia importante. A propósito, os deputados que serão secretários, esses ainda não foram empossados nem nomeados. Eu creio que sim, porque aí tem um impedimento legal relativo a eles têm que assumir primeiro lá o mandato na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, que na realidade só se dá em fevereiro. Muito bem. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui com a gente. Sou eu quem agradeço sempre a fidalguia desta casa. Muito bem.